estamos aqui no Diário Cast. Hoje recebemos Roberto Cirilo, que é vice-presidente do Cetática Esportes. Ele vai falar a respeito dessa iniciativa voltada para o alto rendimento no futebol. Vamos aqui. Ô Roberto, muito obrigado pela sua presença, né? Você poderia nos explicar do que se trata esse projeto? Primeiramente, bom dia, José Horta, a todos que estão nos acompanhando. Então, o Cetática Esportes, o que é o Cetática Esportes? A sigla ela foi criada em 2014. Ela significa Centro de Excelência Físico Técnico Tático. Qual que é o objetivo do Cetática? É o alto rendimento com trabalho personalizado, grupos menores. Isso é o diferencial de uma escolinha. Uma escolinha, o que é uma escolinha? São vários meninos, né, em busca de um treinamento. O Cetática, ele trabalha o alto rendimento com grupos menores e também personalizado, aquele trabalho individual. Ah, sim. Perfeito. Porque até essa questão do trabalho individual, obviamente não estamos comparando, vamos sair um pouquinho do esporte para a educação. Certa vez eu vi uma matéria a respeito das escolas da Escandinávia, claro, é outro mundo em relação ao Brasil. Eles procuram ter o menor número de alunos dentro da sala de aula, porque acha que ali o professor tem condições de dar mais atenção para esses alunos. Então é mais ou menos essa proposta que vocês têm. Perfeita explanação, é exatamente isso. Você falou das escolas, isso é para o futebol. Porque quanto menos pessoas estão no treinando, o treinador consegue dar mais atenção e extrair o melhor daquele aluno. Sim. Grupos menores, como você citou aí, e também o trabalho individual. E outra coisa, dentro desse trabalho, eu acredito, né, o treinador é o Cleiton, né? Isso, o Cleiton Lopes, né, que foi um grande jogador, como o Rogério Silva costuma dizer, né? Exatamente. Foi um camisa 5 com jeito de 10, né? Aqui não teve igual. Entendeu? Com camisa 5 com jeito de 10. Eu imagino que ele deve ser muito exigente, né, com seus alunos. E é o seguinte, ele procura mais o trabalho de campo no geral, a questão do fundamento, que é bem importante para quem está começando agora. O que ele foca? O nível de exigência dele é muito alto mesmo. Ele já revelou grandes jogadores. Eu vou te dar 2 exemplos. O Alain Pereur, que jogou no Palmeiras, hoje está no Cuiabá, jogou na Itália. E o Bruno Tabata, fez carreira em Portugal, seleção brasileira, e hoje também está no Palmeiras. Revelou eles na Cearia, no idade menores. Né? Então, assim, o nível de exigência dele é muito alto mesmo. E isso. Qual foi a segunda pergunta? É a questão do fundamento. Parece que ele foca muito no fundamento. No fundamento, na parte técnica do atleta. Então, assim, como ele faz um trabalho individualizado, ele pega cada detalhe, aquilo que você precisa. O meu trabalho não seria o mesmo que o seu, do que o outro. Cada um tem um tipo de especificidade. Então, assim, ele treina cada aluno de acordo com o que precisa melhorar, posição. Ah, sim. Porque é o seguinte, nós assistimos até jogadores consagrados, isso aí não é nada, não tem problema falar que ele próprio admite isso. O Cafu, em relação ao cruzamento, era um lateral direito que não sabia cruzar. Tanto é que o Cafu, quantas vezes falou, quando ele dava um cruzamento no jogo, era o Tele Santana, o treinador, o Tele Santana até virava de costas, tanta raiva, entendeu? Então são coisas para... Tem algumas qualidades para determinadas posições dentro de campo que o jogador não pode, é obrigado a ter aquilo, né? Exatamente. Exemplo. Os clubes hoje buscam jogadores quase que perfeitos. Não existe isso, né? Mas, por exemplo, uma posição de atacante. Se um atacante não souber finalizar, ele não vai jogar em lugar nenhum. Sim. Ele pode correr muito, mas ele, além de correr, ele tem que saber finalizar. Então ele trabalha esse aspecto primordial de cada posição. Ele vai extrair e vai trabalhar o fundamento para cada posição. Sim. Então, assim, por isso que é um centro de referência técnico com menor número reduzido e com especificidade. Sim. Entendeu? Ele trabalha cada posição, cada fundamento. É um trabalho individualizado mesmo. Para cada situação, para cada atleta, é um tipo de orientação, um tipo de trabalho. É muito interessante. Sim, não, até voltando de atletas famosos, consagrados,
só pra a gente parar nessa parte, Ronaldo Fenômeno, que era um grande centroavante, não sabia cabecear. Não sabia cabecear. Tanto é que brincar quando ele fazia gol de cabeça, ele ficava apontando assim. O Ronaldo era tão fenômeno que ele não precisou cabecear. Verdade. Messi hoje em dia é tão fenômeno, ele não precisa cabecear, porque as outras áreas dele é quase perfeito. Sim, é verdade. Quase perfeito. Então, assim, são exceções que o nosso futebol, a gente foi agraciado de presenciar. Mas, no geral, aquela pessoa, ele tem que ser muito bom naquela posição, no fundamento dele, tem que ser bem refinado. E esse trabalho, ele tem que começar mais velho, não, é desde cedo. Desde cedo. É um atleta também super consagrado, que ele sabia que ele não tinha todos os fundamentos, ele treinava até fora do horário, Cristiano Ronaldo. É o maior exemplo que nós temos. Para mim, ele é o maior exemplo da história do futebol. Porque ele treinava além do que era o recomendado. Ele quis ser o que ele foi. Trabalhou para isso. Tanto é que no início da carreira tem um relato do Vigia do Sporting de Portugal, que percebeu que a sala de musculação estava acesa durante a madrugada. Ele foi olhar o Cristiano Ronaldo. De madrugada. De madrugada, brincadeira. Ele sabia que precisava ser rápido, ele ficou rápido. Precisava ficar forte, ficou forte. Precisava ser um ótimo finalizador, ele foi um dos melhores que nós vimos. Então, assim, ele é o maior exemplo que nós temos. Sim. E uma coisa no esporte é o seguinte, muitas vezes o atleta atinge o auge, isso não é só no futebol, no geral, e parece que ele se acomoda. E o Cristiano Ronaldo não, quer ser sempre o melhor, sempre o melhor. Isso aí não é crítica, mas pode ser também, é a cultura brasileira. Você está falando de brasileiros, né? Chega o auge, atinge o auge, fica lá 2, 3 anos, tá bom. Acabou, verdade. A escola europeia é muito diferente da nossa. Por isso você vê aí muitos europeus surgindo que, exemplo, um Haaland da vida, o norueguês, ele tem um talento do brasileiro? Não. Mas ele é um fenômeno que ele faz, porque a escola europeia é aquilo ali. É trabalhar. Nossa cultura é mais festa, né? Carnaval, isso faz parte da nossa cultura. E eles não têm o que nós temos, que é o improviso, mas a parte tática e técnica deles é muito perto da perfeição. Sim, muito perto da perfeição. Ainda mais antes o brasileiro não dava muita ideia para a parte tática, mas eu acho que a partir de 74 rolando, o Brasil viu, peraí, a tática ganha jogo. Exatamente. O nosso último título mundial foi em 2002. Né? Que tinha muitos caras fora de série. Ali era uma seleção fora de série. Depois disso, só deu europeu. Por quê? Tirando agora aqui a Argentina, porque tinha um cara lá que... É o extraterrestre, que é o Messi, né? Sim. Por que isso dava a Europa? Porque a parte tática, aliado com a parte técnica, ela está sobressaindo mesmo. Verdade. Então, o que é isso? O alto rendimento. Sim. Eu me recordo, por exemplo, em 2017, isso mesmo, a Inglaterra conseguiu uma coisa que só o Brasil tinha conseguido, que é ser campeão no mesmo ano, né? Juvenil e juniores. Eu tava vendo. Sim. Não foi um trabalho forçado, deram sorte, não. Aquilo foi um trabalho que tinha começado nos anos 2000. Falei assim, a gente tem que unificar determinadas formas de treinamento, que o atleta vai mudando de base, vai tendo, né, mudando de faixa. Aquela geração alemã que ganhou a Copa, ganhou de 7, nossa, aqui, aquela escola, aquela mentalidade, ela foi formada desde lá de baixo. Fez aquela formação, olha o que aconteceu. Dominou por muito tempo. A Espanha igual, mesma coisa. A Espanha é a mesma coisa, sim. A Espanha já começou com um time de juniores, acho que foi campeão, não sei, em 99. Aquela geração chave nessa. Tem o Casillas e o goleiro, entendeu? Então, foi isso, é uma geração que veio e já desde cedo já era aquele mesmo estilo. Então, assim, tomara que nosso futebol entenda isso e entre nos trilhos. Por que hoje no Brasil os técnicos que fazem mais sucesso são os portugueses? A escola europeia. Eles estudam demais. Muito estudiosos. Então, assim, eles estão vindo aqui no Brasil e estão dominando. Aí tem essa discussão. Merece ser um técnico europeu na seleção brasileira? Eu creio que sim. Porque, assim, ele vai exigir a parte tática, né? Técnica, que é o que os brasileiros trabalham lá, que 90% dos jogadores jogam na Europa. Temos o improviso, que é o diferencial. Se um treinador de uma escola europeia, um português, vier implantar isso na seleção, eu acho que nós temos tudo para voltar a dominar. Sim. E outra coisa, a questão de interessar pelo adversário. Mas esse também, como treinador, pode ser o Guardiola. Quando o Guardiola dirigiu o Bayern, foi disputar o Mundial, e fugiu o nome, aquela equipe até que era dirigida pelo Filipão nas semifinais lá. O Guardiola, na coletiva, ele falava o nome dos jogadores todos, dos chineses. Aqui no Brasil, nós vemos treinadores que acabam de assumir um time,
eles não sabem o nome do atleta dele, ou 11, ou 10. Aí fica difícil. Né? Guardiola... Aí como é a questão do estudo. Guardiola é um treinador, ele estuda o adversário, ele sabe tudo, a equipe dele sabe tudo do adversário, os movimentos que eles fazem. Então, assim, é lógico que o adversário vai se preocupar também em neutralizar o trabalho dele, porque é fora de série, com jogadores fora de série, só que ele também sabe como é que o adversário joga. Sim, então essa... E às vezes ele forma o time dele de acordo com isso. Ele tem um elenco muito bom. Sim. Por isso que ele é um dos maiores que nós temos aí. E agora vamos trazer para Caratinga. O Cetatic, né? Fundado em 2014, 2014. Né? E o Cleiton, como treinador, também parece um cara bastante estudioso, né? Assim, do futebol. E vale frisar também que tem a questão do futsal também, o futset, né? Tudo que... Exatamente. Se a gente ficar falando aqui do que ele já conquistou, não vai até amanhã. Não vai, na verdade. Né? Conquistou inúmeros títulos no futsal mineiro, né? Voltando para cá, recente, ele formou uma equipe sub-11 ano passado. Praticamente quase tudo que eles disputaram, eles ganharam. Eles ficaram em terceiro lugar no Campeonato Mineiro sub-11 do interior, quinto lugar geral do estado, né? Ganhou aqui a nossa liga aqui, a LCD, o Regional sub-11, ganhou um campeonato em Ipanema, ganhou em Ouro Preto. Então, assim, o trabalho que começou em dezembro de 2021 gerou muitos frutos em 2022. Por quê? É um trabalho para alto rendimento. Sim. Alto rendimento. Trabalhando a parte individual de cada um, técnica e tática. Sim. E agora, se eu não me engano, veio um pessoal também de Belo Horizonte para auxiliar, eu acho que é um curso que vai ter por esses dias, como que é, em janeiro? Sim. Agora, se eu não me recordo, é 28 e 29 agora, vai ter um curso, um preparador de goleiros vai vir dar uma palestra. Vai ter passagem pelo Cruzeiro, né? Sim, passagem pelo Cruzeiro, com o mestre Júnior. Júnior, que é um dos maiores nomes do esporte aqui da nossa cidade. Então, assim, é uma coisa muito interessante para agregar aluno e pais também. Sim. Né? Porque, assim, não adianta o aluno entender o que é o alto rendimento e o pai não entender, né? Porque assim, é uma coisa que lá fora já é feita há muitos anos, né? Nos grandes centros já é feita. Agora, no nosso interior, nós estamos trazendo para cá. E a ideia da associação é exatamente isso. É trazer o alto rendimento para o lado social. Como nós conversamos anteriormente, a associação já foi formada, né? Sim. E estamos nos trâmites finais ali para regularização e conseguir, juntando uma equipe muito boa que nós conseguimos juntar, fazer um trabalho de alto rendimento juntamente com a área social. Sim. Como a gente conversou. Imagina, tem muita gente carente que não tem essa condição de estar arcando com um trabalho de alto rendimento. Sim. E hoje é exigido. Então, assim, você vai potencializar os talentos que nós temos. O Brasil forma toda hora, né? Sim. Meninos talentosos. Trazer para o lado social esse alto rendimento. Então, assim, eu acredito que vai trazer muitos frutos para nossa cidade. Ah, sim. E outra coisa, só para ter uma ideia, eu me recordo que uma vez, até muito tempo, o Brasil foi jogar contra a Costa Rica, num mundial desses de juniores. Aí o treinador da Costa Rica, eu também não vou me recordar o nome, me deu uma entrevista me chamou a atenção. Eles falaram a diferença do futebol do Brasil e Costa Rica, né? Ele falou assim, não, o futebol, a diferença é muito grande. Mas eu não sei se todos aqui serão jogadores no futuro. A gente prepara esses meninos para a vida. Ele falou desse jeito. Na época eram 18 atletas que eram convocados para o Mundial de Júnior. Dos meus 18 atletas, 16 são universitários. E na seleção brasileira tem quantos? Aí o repórter ficou quietinho, mais ou menos isso. Parece também que vocês têm essa preocupação também em dar um segmento, né? A vida além do esporte, né? Fiscaliza a questão da como o menino ou o aluno está aí na sala de aula também. Tudo isso é um complemento, né? Exatamente. Por isso que é muito, muito aliado com os pais. Por quê? O aluno ele pode estar performando nos treinos, nos jogos. Aí, se ele não estiver rendendo na escola, aquele pai vai reportar isso pro treinador e ele não vai jogar, né? Então, assim, não é só o lado esportivo, é o lado também da vida também. Porque, assim, a formação, além de jogador, é de homem principalmente. Não é que ele vai virar jogador lá na frente, mas um cidadão, um homem focado, dedicado, ele vai ser. Aquilo que ele fizer
no estudo, no trabalho, o que ele se propuser a fazer, ele vai fazer com uma cabeça diferente daqueles que não estão inseridos nessa atividade de alto rendimento, sabe? Sim, porque a questão quando é mais a formação de um cidadão, né? O cara quando tem esse alto rendimento, eu acredito que ele não vai querer levar só isso para o esporte, vai querer para todos. Não, é para a vida, para todos os setores da vida. Exatamente. Entendeu? Para todos os setores da vida, não é só na questão esportiva, né? Que claro que é o principal dele, mas isso ele acaba englobando todo no dia a dia. Por isso que é muito importante, voltar o esporte que for, qualquer modalidade para a área social, porque isso tira da violência, tira das drogas, né? Sim, isso realmente afasta aquela criança de maus comportamentos futuros. Sim. O esporte em si... O esporte em si é, né? essa ferramenta realmente de sair da droga. Essa válvula de escape, porque a criança ela vai focar, ela vai se dedicar. Então, assim, automaticamente, ela sabe que ela não pode colocar uma droga na boca, um álcool, né? Que hoje, infelizmente, é muito fácil, né? Então, com a arma na mão, infelizmente, a violência ela é muito latente no nosso meio. Então, assim, o esporte, ele salva. Sim, o esporte, sim. Né? O esporte, como se diz, salva, modifica vidas, né? Exatamente. O esporte tem esse dom. E para aquele pai que quer conhecer o trabalho de vocês, como que ele faz? Nós temos uma página, né? Uma página no Instagram, Cetates Esportes. A pessoa pode acessar, vai acompanhar lá o projeto em si. Hoje, os treinos acontecem lá no Medalha de Ouro, lá na Professor Olinto, do professor Munizinho. Um abraço, professor Munir. E entra em contato com o Cleito, né? Sim. E para conhecer. Quem vê a primeira vez fica encantado, não quer tirar mais o menino. Sim, hoje... Que o trabalho assim, atende... Qual faixa etária? Dos 5 anos até os 17. Sim. O meu filho mesmo começou lá com 5 anos. Né? Tá com 7 anos. Qual é o nome dele? Pedro. Aí, Pedro. Pedro Andrade. Papai é exigente, hein? Eu sou exigente, mas nessa situação, lá como Cetates, sou só pai. Sim, Sou pai. Porque o treinador por si só já é exigente, né? Então, assim, e o pai tem que dar o suporte, né? Tem que dar suporte. Mas é uma coisa, agora não vou entrar no lado do esporte, não. Eu não sou psicólogo, mas ao lado da psicologia. Você, Roberto, você tem aquele cuidado também de não exigir muito do seu filho? Muitas vezes o pai quer que o filho realize algo que ele não realizou. Você tem esse cuidado? Exatamente. Eu mesmo eu joguei bola também. Estive no Cruzeiro com 15 anos, no América Mineiro, fui campeão mineiro. Então, assim, de início, a gente transfere o nosso sonho para o filho. Isso é fato. Isso é fato. Se eu falar que não, estou mentindo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Porque, assim, o menino tem condições, às vezes o menino tem condições, né, de desenvolver, a gente acaba cobrando. Então, assim, eu estou exagerando com o meu filho. Sim. Então, a gente tenta blindar ao máximo disso, sobre isso, porque o alto rendimento já é uma grande exigência. Já é uma pressão, né? Então, os pais, se o esporte te exige, né? O alto te exige, e se do outro lado, o seu pai, sua mãe, que tem que te dar o suporte, te dar o carinho, te exigir também, uma criança não vai suportar. Sim. Né? Independente da idade. Meu filho tem 7 anos. Tem 7 anos. O menino de 11, 12. Não então, assim, tem que ter muito cuidado. Por isso que agora nós vamos ter uma palestra com o Messi Júnior. Relacionamento sobre isso, com os pais, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E outra coisa, a respeito às metas para 2023, tem a questão do Campeonato Mineiro também que vai disputar? Exatamente. O Cetates que ele vai disputar na categoria Sub-8, Sub-11 e Sub-12, o Mineiro. Também no Sub-11, a Copa do Brasil, ou Sub-12, se eu não me engano, de futebol de campo. Né? Então, assim, e a expectativa é das melhores. Né? Vai ter agora, no fim do mês, uma seletiva do Cetates para atrair mais pessoas, mais atletas que tenham interesse. Vai ter uma seletiva e a expectativa é muito boa, sabe? Assim, até pelos os resultados que vem colhendo recentemente, né? Então dá para a expectativa ser grande, né? Exatamente. E assim, a expectativa e a cobrança também, né? Sim. De manter esse mesmo rendimento que teve em 2012 e 2022 e agora para 2023. Mas o trabalho já está sendo feito, né?
individualizado, personalizado, e esperamos colher bastante fruta esse ano. E outra coisa, parece que é um trabalho, assim, digamos, intenso. Geralmente, cada atleta, cada aluno, são quantas horas diárias de treinamento? Tem uma média? Ou... Depende do aluno. Ele é bem específico mesmo. Por exemplo, tem aluno que você treina com ele meia hora, mas a intensidade dele é de um treino de 2 horas. Sim. Entendeu? Então depende muito do aluno, sabe? E da categoria, o Cleiton, ele se preocupa muito com a exigência para cada faixa etária. O menino de 8 anos, ele consegue fazer um trabalho do menino de 11, sim, não na mesma intensidade. Sim. Na mesma exigência, né? Então, assim, ele se preocupa muito com isso. Não é um trabalho de qualquer maneira. Hoje, os meninos do Sub-11 e 12 fazem um trabalho de academia, supervisionado por profissionais qualificados e preparados para isso. Isso é até um ponto que eu queria tocar, que essa iniciativa é cercada por diversos profissionais. Não é só o Cleiton que está lá. Não. São diversos profissionais. Tem profissionais de educação física que ministram as aulas na academia. Temos o fisioterapeuta que orienta os meninos na prevenção, que é muito importante, porque essa idade de 11, 12 anos, está naquela fase da puberdade, da maturação, aí tem dores, né? Então, assim, nós temos que entender quando é dor do crescimento, quando é dor física. Então, assim, tem todo um trabalho fora o trabalho técnico ali, das 4 linhas ali, para o aluno performar. Perfeito. Tem toda uma equipe técnica perfeita. Até porque a gente pode, né? A parte de campo, quadra, é o Cleiton, né? Mas fora tem todo... Fora tem, sim, tem. Tem que ter, porque assim, é igual um carro, engrenagem, ninguém anda sozinho, né? Verdade. Então, assim, quanto mais o alto rendimento te exige, você tem que ter profissionais, igual alguns meninos da tática, fazem um trabalho com o professor Júnior, de trabalho psicológico, que é fundamental também, porque a pressão ela é grande, né? Ou ainda mais hoje, a questão do psicológico, isso é provado. O atleta tem que estar bem para... É 50%. É 50%. Isso em todos os esportes. É 50%. Tem que estar bem. Se ele não tiver... Se a cabeça estiver boa, o resto funciona. Não adianta você estar preparadíssimo e sua cabeça não está. Sim, verdade. Ô, Roberto, e um projeto dessa magnitude, né, que pretende, né, se expandir cada vez mais, precisa de suporte, né? Exatamente. Como que vocês têm se mantido até hoje? Os pais e os patrocinadores. Um abraço aqui aos patrocinadores, citar, né? Pode citar. Tem a Gertran, tem... Agora eu vou fugir aqui, mas são vários patrocinadores que deram esse suporte ano passado. E os pais também. Teve muita rifa, muita ajuda, porque é difícil, é custoso. Por isso, a ideia da associação, né? E até faço um apelo aos grandes empresários da cidade que apoiem nosso esporte, sabe? Que agora nós vamos olhar para a área social também. Então, assim, que eles ajudem mesmo para que a gente consiga inserir aqueles atletas carentes que precisam mesmo de um apoio, mas não tem como, para estar inserido também nessa seara do alto rendimento, porque assim... surge muito talento. Sim. Diariamente surge muito talento. Então, assim, e hoje em dia o futebol é custoso. A gente falar que não é verdade. É mentira. Então, assim, a gente precisa de apoio. Então, mas eu tenho certeza que nossos empresários de Caratinga vão nos apoiar esse ano. A associação está quase saindo do forno aí. E os projetos vão ser muito voltados para essa área e vão ser grandes projetos. E tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos com isso. Os empresários podem visitar, conhecer como funciona, exatamente. Entender um projeto vitorioso, aqui os números, né, falam por isso, né? E algo que vale a pena investir. É que terá o retorno. Com investimento assim, quem tem o retorno é a sociedade. É a sociedade. Imagina, daqui a uns anos, sair algum atleta formado daqui, de CETATIC, e assim, aquele empresário, nossa, eu ajudei aquela equipe a formar esse atleta. Então, assim, é uma coisa... lá com sucesso, nossa, é muito gratificante. Aquilo ali é gratificante, é verdade. Bom, gente, por enquanto é só. Conversamos aqui com o Roberto Cirillo, da CETATIC Esportes. Um abraço a todos. Até mais. Exato, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esperamos voltar mais vezes, né? Da próxima vez o Cleiton vai vir. Sim. E esperamos já com
com mais resultados positivos, né? Da equipe. Tomara, Alberto. Obrigado. Eu que agradeço.